E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. Tô trazendo aqui para vocês o troca de passes, atualizando as últimas notícias do nosso Palmeiras, galera. Palmeiras que já registrou o Andréas Pereira, já se encontra no bid, galera. E já pode estrear com a camisa do nosso Verdão. Palmeiras que volta a campo no dia 13 contra o Internacional no Allianz Parque. Ele já pode estrear no próximo jogo. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? E a Gabriela Ribeiro traz detalhes do Palmeiras pra gente nessa segunda-feira. Fala, Gabi! Fala pessoal, o Palmeiras começa esta semana com folga depois do empate em 1-1 no clássico com o Corinthians em Itaquera. Jogadores do técnico Abel Ferreira têm folga prevista até quarta-feira, nesta data FIFA, e aí retomam os trabalhos na próxima quinta aqui na Academia de Futebol. É um período de descanso que já estava previsto, até porque o técnico Abel Ferreira sempre fala muito sobre a questão do calendário, sobre a questão da preparação dos jogadores, pensando aí nas competições que o Palmeiras ainda tem nessa temporada, e por isso o Palmeiras vai usar esse tempo tanto para o descanso, claro, mas também para a preparação de um jogador que está chegando para o elenco para se preparar aí para o jogo da Libertadores, principalmente para o jogo contra o River pelas quartas de final da competição. É o Andréas Pereira, que foi anunciado pelo clube na última sexta-feira e chegou ao Brasil nesta segunda-feira. Andréas Pereira foi contratado pelo Palmeiras até dezembro de 2028, um contrato aí de 10 milhões de euros que o Palmeiras vai pagar ao Fulham pelas próximas 4 temporadas. E a expectativa é sim de que o Andréas, nesses dias, tanto de descanso, mas depois, claro, de muito trabalho desse elenco, possa conhecer os jogadores, conhecer o elenco do Palmeiras, já estar entrosado para enfrentar, quem sabe, o Internacional pelo Campeonato Brasileiro, é o próximo jogo do Palmeiras, em 13 de setembro, e também o River pela Libertadores. Andréas Pereira chega e começa a última contratação para esta temporada ainda, mas claro, já pensando nas próximas temporadas e incorporando um elenco que acabou sendo o elenco dos sonhos do torcedor do Palmeiras. Teve Paulinho no fim do ano que foi contratado, Vitor Roque, que agora engatou uma grande sequência no ataque, e agora Andréas Pereira, que chega para reforçar o time do técnico Abel Ferreira. Volto com vocês. Valeu, Gabi. Obrigado pelas informações. Um grande reforço, mais um do Palmeiras, né? Nessa temporada. O Palmeiras gastou muito ao longo do ano para deixar o time a ponto de bala e agora prepara a estreia de Andréas Pereira. Está programado para chegar na noite de hoje ao Brasil. Deve amanhã já fazer exames médicos, assinar contrato com o Palmeiras, tudo direitinho. E assim, como estava no Fulham, né? Fez a pré-temporada toda, não tinha jogado porque estava em negociação. Deve chegar em boa forma aí para poder estrear pelo Palmeiras, né? E aí vai chegar com esse período também para se preparar. Isso. Agora, eu fico imaginando que o Abel, onde o Abel pretende encaixar. Se é na dupla ali, no lugar do Lucas Evangelista, eventualmente, ou alternando com o Lucas Evangelista, ou numa das posições mais adiante. Porque ele pode fazer as duas funções. É multifuncional, né? Até 3, né? Se precisar. Ele pode ser meia central, ele pode ser o meia que parte do lado para dentro, ele pode ser um segundo volante com chegada. Então, ele vai dar muita opção. Chega um jogador, mas ao mesmo tempo você ganha opções para diversas posições e, imagino eu, com um impacto alto em termos técnicos, porque eu acho que é um jogador que, para o padrão do Campeonato Brasileiro, vai impactar muito. Eu imagino, Ramon, não sei se vocês vão concordar, eu tenho a seguinte impressão sobre o futebol do Andréas Pereira. Ele, como um 8, ele é diferente. Como um 10, ele fica um pouco mais comum. Eu tenho a impressão de, vindo de trás, como um segundo homem, seria na função, por exemplo, do Evangelista, eu acho que ele pode fazer muita diferença. O que é que você pensa sobre o encaixe do Andréas Pereira no Palmeiras? Eu vejo ele hoje um pouco mais à frente. Até Mais como 10? Mais como 10, como dupla ali com o Vitor Roque, um pouco mais avançado. Eu acho que esse tempo vai ser precioso demais para o Andréas, para ele entender esse método Abel de jogar. É um método diferente de encaixe individual, você percorre distâncias maiores marcando um jogador, então esse tempo dessa parada vai ser importante para ele poder assimilar essa ideia de jogo, né? Eu não acho que o Abel já comece com ele como titular, por mais que ele tenha feito pré-temporada, está no início da temporada europeia, deve estar fisicamente já beirando ali os 100%, mas ele vai precisar de um tempo para poder se adaptar a esse estilo de jogo. Gramado sintético também, ele tem que se adaptar.
Eu acho que nesse início vai ser importante ele entrando aos poucos. Mas eu vejo hoje ele jogando um pouco mais avançado, um pouco mais à frente, como dupla ali do Vitor Roque, ou Flaco, ou quem jogar, e não um pouco no lugar do Lucas Evangelista. Eu acho que essa questão dessa pegada por ter que percorrer nesse encaixe individual que o Abel faz, ele pode sofrer um pouco no início. Ele tem também a possibilidade. Hoje, por exemplo, caso o Abel não queira abrir mão da dupla, ele tem usado, por exemplo, o Maurício parte um pouco mais da direita, o Felipe Anderson um pouco mais da esquerda, com os dois volantes. Acho que o Andrés pode fazer o lado também, vindo como meia, especialmente do lado em que o lateral passar mais, abrir campo. Evidente que você não vai usar o Andrés Pereira para abrir campo em alguma ponta, né? Mas fazendo esse trabalho vindo para dentro, dando o corredor ao lateral, acho que ele se adapta também. E eu acho que ele pode jogar um pouco mais próximo, porque o Andrés Pereira é aquele jogador que a gente fala, né, emociona a bola, né, Diniz? Aquele do pé bom. Trata bem a bola, que tem um domínio qualificado, que retém muito bem a bola. Então, ter ele um pouco mais próximo do gol, nessa situação, para mim, faz um pouco mais de sentido nesse momento. Havia a adaptação dele ao futebol brasileiro novamente. Como ele vem agora do Fulham, como ele vem da Premier League, como ele vai chegar, né? Eu acho que ele pode ter se transformado, às vezes até se reinventado, vem mais experiente, com mais qualidade, um pouco mais maduro também. Tem uma questão que é importante, assim, por exemplo, a gente experimenta isso muito na seleção, às vezes, com o próprio Bruno, um pouco, Bruno Guimarães. A gente vê os jogadores brasileiros que estão no Wolverhampton, por exemplo, e acho que acontece um pouco. Você está muito acostumado a um campeonato em que, especialmente para esses times, os jogos são muito em transições, né? Então, você está com muitas possibilidades de você ter conduzindo a bola, vendo o jogo de frente, conduzindo a bola. O Palmeiras vai enfrentar mais vezes cenários, como o Corinthians propôs às vezes no segundo tempo ontem, como o Flamengo enfrentou o Grêmio no Maracanã, que é de você tentar jogar em espaço mais curto, tentando trabalhar, resolver uma jogada e tal. E aí, acho que isso também é um processo de adaptação ao campeonato, ao tipo de desafio que se coloca aqui, né? Você não vai estar, muitas vezes, jogando com espaço para correr o tempo todo, porque os times mais dominantes economicamente aqui, eu acho que cada vez mais vão enfrentar cenários como os da rodada de ontem. Ontem o Palmeiras, quando se fez mais dominante no jogo, mesmo o jogo sendo na Neoquímica Arena, em muitos momentos o Corinthians esperou mais, defendeu mais atrás. No tempo mais ainda, com o Raniel entrando ali numa linha para fazer 5, né? Porque é um pouco o reconhecimento desses times mais poderosos do mercado brasileiro hoje. O Andrés como um 8, até pensando um pouco no que é o time do Palmeiras hoje, né? Você, desde a saída do Richard Rios, a função ficou... né, e ele é bom vindo de frente. Ali a camisa 8 ali, né? A função do camisa 8 ficou em aberto. E eu acho que ele pode chegar para preencher essa lacuna, né, que hoje tem sido ocupada pelo Evangelista. É bom jogador. Muito bom jogador. Mas eu acho que ainda não fez tudo que pode, né? É porque a gente compara muito com o Richard Rios. É porque foi muito recente essa troca e foi muito imediata. Não tinha um jogador no elenco para substituir, de fato, logo o Richard Rios, né? Ele chega para fazer isso e é inevitável essa comparação. Então, ele vem fazendo, na minha opinião, um bom campeonato, né? Um bom início no Palmeiras, o Lucas Evangelista. Sim. Só que são jogadores de características diferentes, o Lucas Evangelista e Richard Rios. E, querendo ou não, a gente vai comparar com o Richard, que era o titular e foi vendido titular da seleção colombiana, inclusive. Mas eu ainda mantenho a minha ideia do Andrés jogar um pouco mais avançado. Pereira, essa chegada tão aguardada para os palmeirenses aconteceu, foi anunciado no fim da semana passada, né? Todo mundo ali, quando chega, o homem chegou, foi anunciado. Agora chegar de fato, tava a caminho do Brasil aí, ó. A gente ele postou mais cedo aí ele dentro do avião vindo para o Brasil. Andréas Pereira já está por aqui? Ou hoje em dia a gente faz aqueles monitoramentos, né? O voo, você sabe onde está, onde o jogador está, por onde está passando o avião dele, será que ele já chegou? E o Palmeiras tem alguns dias de folga aí por conta da data FIFA. Andréas Pereira vai se apresentar ou vai pelo menos à academia de futebol antes do time? Como é que está essa programação do jogador? Pois é, Lu, o Palmeiras ganhou folga até quinta-feira, né? Na quinta-feira é a reapresentação do Palmeiras. E o que eu soube foi que o Andréas ele vai se reapresentar antes dos demais companheiros. Ele está no avião nesse momento, a previsão de chegada é hoje à noite na capital paulista. Então o Andréas deve estar na academia entre terça e quarta-feira. Um reforço muito comemorado, né? Na sexta-feira a gente estava aqui falando que a Leila Pereira disse que era dia de Jefté
E no final das contas, no final da tarde, o Palmeiras anuncia a contratação do Andréas por um valor bem inferior do que a proposta inicial que o Palmeiras queria no início do ano, né? 20 milhões de euros, e agora chega por 10 milhões de euros. Muito se noticiou também um valor em bônus, mas o Palmeiras nega, diz que não vai gastar nenhum centavo a mais do que esses 10 milhões de euros, que serão pagos em 4 parcelas, divididas em 4 anos. Então, se a gente colocar na ponta do lápis, vai ser um impacto bem baixo no caixa do Palmeiras nesse momento. E também um clube que vai receber dinheiro, né? O Almeria da Espanha oficializou agora há pouco a venda do Tales o Palmeiras, né, oficializou a venda do Tales para o Almeria, 36 milhões de reais. E o Palmeiras vai ter 20% de mais-valia, um valor bem considerável se o Tales estourar no futebol espanhol. E o Kevin também, né? O Kevin, cria da base do Palmeiras, foi negociado com o Shakhtar por 40 milhões de euros. O Palmeiras tem direito a 12%, 10% porque manteve os 10% na venda e 2% pelo mecanismo de solidariedade, que também vai entrar um bom valor aí para o Palmeiras nos próximos dias. Financeiramente ficou bem positivo, né? E mais essa notícia, essa informação nova do Palmeiras vendendo o Tales por 38 milhões de reais, né, para o time espanhol, como trouxe o Latifi agora. Agora, ainda falando de Andréas, Latifi, ele chegando, já pode ser inscrito? Qual é a previsão que a gente tem para a estreia desse jogador, para ele começar a vestir a camisa do Palmeiras? Tem esses dias agora de data FIFA que dão aí um prazo a mais para o Palmeiras. Como é que está esse planejamento? Pois é, o Andréas, ele bidou, né, como o pessoal gosta de falar, ele bidou na manhã de hoje, então ele já pode estrear no próximo compromisso do Palmeiras contra o Inter no Brasileirão, que vai ser no Allianz Parque no dia 13. Existe a expectativa do torcedor do Palmeiras, mas a gente sabe como o Abel é cauteloso, né, de colocar esses novos jogadores, mas vai que ele coloca o Andréas, nem que seja para jogar alguns minutos. O Abel que não vai estar no banco, né, nesse jogo, porque ele levou o amarelo ontem depois de uma irritação com o Ramon Abate Abel e vai ser desfalque do Palmeiras, mas o Evangelista, que é quem estava assumindo essa opção de camisa 8, também foi bem, então tem essa disputa por posição, mas o Andréas é uma contratação que deixou todo mundo dentro do Palmeiras muito feliz, não só pelo valor, mas por ser um jogador que o Palmeiras vê como de seleção, alguém que chega pronto e joga, né? O Abel gosta muito de falar sobre isso, de jogador pronto, nem precisa me perguntar, é só trazer que eu vou colocar para jogar. Foi assim com o Vitor Roque e também deve ser assim com o Andréas Pereira. Lívia, é um jogador que já chega que me dá o colete porque é titular, ou pode ter algum tipo de disputa ali? Lucas Evangelista, claro que é um meio de campo forte aí do Palmeiras, mas é um jogador de um patamar bem alto que vem da Premier League. É assim, adaptou um treininho ali, já mete para ser titular Andréas Pereira? Olha, não quero desmerecer, né, esse meio de campo, mas eu ainda acho que tem algumas coisas para corrigir no meio de campo do Palmeiras e acho que chega com esse ponto bem importante de titularidade. Esse status, né? Exatamente, nesse status. Só não será titular se não tiver com ritmo, se tiver alguma questão física que ainda precisa preparar. Mas acredito que com a data FIFA vai ser muito rápido, né, para ele estar ali 100% e poder jogar. E já chega até com status de ídolo, né? Tem essa piada aí, vendo? Não, pois na semana passada, quando jogou Palmeiras Esporte, o pessoal de redes pediu, vamos fazer o que vocês acham da contratação do Andréas? E a maioria das pessoas que eu conversei falou, não, o Andréas já chega como ídolo, porque, né, entregou o gol do título da Libertadores em 21, e vai ser ídolo ainda mais porque vai fazer o gol do título na Libertadores desse ano. Então, a torcida do Palmeiras está muito tranquila em relação a isso, é só alegria, viu? Vai ser curioso para ver o que ele vai falar sobre esse episódio, né? Espero que ele leve na brincadeira, claro, né, que foi um lance muito marcante na carreira dele, né, que foi pesado, né, naquele momento. Mas acho, né, vamos ver como ele vai encarar esse fato agora pelo lado do Palmeiras. Então acaba sendo algo curioso, algo positivo, divertido aí. Já tem a torcida ao lado dele, isso sem dúvida alguma. Finalizando essa parte de mercado, Latifi, você falando do Tales, né? O Palmeiras não pensa em fazer, até porque a janela tá fechando amanhã, então nem dá tempo, né? Mas não é um planejamento contratar alguém para o lugar desse jogador. Já era algo que estava nos planos, a negociação do Tales, né? O Palmeiras hoje, para a camisa 9, tem o Flaco Lopes, o Vitor Roque e o Luigi, né, que também era outro jogador que é formado na base. E o Tales só teve 13 jogos como profissional, ele teve uma boa passagem pela base, mas no momento o Palmeiras não pensa, já foram quase 700 milhões de reais gastos, né, entre a janela do meio do ano e do início. Então, o Palmeiras considera o elenco fechado.
E o Tales, ele também viu como uma boa chance de buscar um novo clube onde ele vai jogar mais, porque a concorrência era muito pesada. E assim, o Palmeiras vendeu um jogador que só tem 13 jogos no profissional por 38 milhões de reais, não dá para considerar que é uma venda ruim, né? Não dá para considerar. Vou usar aqui a pergunta do Thiago, que está aqui com a gente. Não é do Thiago, não. Cadê a pergunta? Do Adam Lima, que está aqui. E eu queria jogar para a Lívia, porque acho que tem a ver com essa nossa conversa. Ele diz, defensivamente ele não é melhor que o Evangelista. O Andrés tem que jogar perto do ataque. É um atleta versátil, o PVC inclusive já trouxe na prancheta como ele pode jogar de 8, como o Richard Rios, ou como um 10 também, armando mais o jogo. E aí eu pergunto para vocês dois, ele entra na briga para ser titular? Esse o status dele? Lívia disse que sim, na minha visão também, acredito que do Latif também. Mas pega o lugar de quem? Pega o lugar do Evangelista mesmo? Ou será mais para frente? Ou como é que pode ser essa composição do Andrés dentro de campo? Eu primeiro? Pode ir, primeiro. Pode ir, vai. Eu sei que ele tá querendo responder essa pergunta. Não, assim, o Andrés, ele é visto como substituto do Richard Rios, Sim. né? O Palmeiras contrata ele para ser o substituto do Rios, então naturalmente ele entraria na vaga do Evangelista, que é quem tá fazendo essa função hoje. Mas ele também pode jogar um pouquinho mais à frente, no lugar do Maurício, que ontem jogou. Só que nesse lugar tem o Veiga também. E aí fica essa questão. O Abel ainda acredita bastante no Rafael Veiga. Ele citou ontem o Veiga na coletiva de imprensa e o Veiga está se recuperando de lesão. O Maurício não é mais aquele jogador que foi incontestável no primeiro semestre do Palmeiras. Então o Palmeiras visualiza um meio-campo com o Aníbal de camisa 5, o Andrés de 8 e o Veiga como 10. Então o Andrés tem essa questão de ser um jogador com muita qualidade, que tem esse refino com a bola, mas o Palmeiras também tem outros jogadores que jogam ali naquele setor e a concorrência vai ficar muito pesada, né? E aí eu vou para minha polêmica. Eu acho que já deu pro Veiga. Pois é, tem torcedor do Palmeiras que defende essa tese, mas lá dentro ele é muito bem quisto. Deu no sentido de hoje ele merece ser banco, e acho que há até um certo consenso, né? Não dá para falar por todo mundo, mas acho que há esse pensamento forte. Ou deu no sentido de um ciclo ter acabado e ser o momento de buscar novos ares e deixar o Palmeiras livre? Então, aí depende muito mais do atleta do que, de fato, né, do contexto todo do futebol. Porque se a gente for olhar, né, para competitividade dentro do próprio elenco e agora com 12 reforços, quase 700 milhões né, de dinheiro investido, né, para esse elenco ser um elenco novo, diferente, refrescado. E aí você manter um jogador que fisicamente já não está no seu melhor nível técnico. Tem ali uma questão também, acho que do preciosismo, né? Não dá, você precisa ter a mesma intensidade, também não é mais o mesmo jogador que foi, né, multicampeão aí. Eu acho que deu o ciclo de titularidade e a gente começa a perceber isso, que ele já não acompanha mais. Apesar de ter ali seus lampejos, é um jogador muito inteligente, mas não dá, na minha visão, mais para ser titular. Então, chega aí um novo camisa 10, na minha visão, pode ser sim, o Andrés é esse cara. E aí, o que vai fazer? Vai deixar esse jogador no banco? Eu acho que ele ainda pode render, talvez em outra equipe. E aí, pode ser o momento do Veiga procurar novos ares, por que não? Eu acho que alguns ciclos precisam encerrar para que o time possa, de fato, respirar novos ares. Se é isso que o Abel Ferreira vem pregando, eu acho que ele também precisa abrir mão de alguns conceitos e até abrir mão de alguns atletas, né? Digamos assim. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!